Você já pensou nas hienas e em sua incrível árvore genealógica? A maioria das pessoas imagina as hienas como criaturas parecidas com cães, mas na verdade elas estão mais próximas das gatas. Embora tenham algumas semelhanças com os cães, seus parentes vivos mais próximos são as civetas e os mangustos, que pertencem a uma linha evolutiva diferente. Essa conexão interessante é explicada pelo que os cientistas chamam de evolução convergente, quando espécies não relacionadas desenvolvem características semelhantes devido à adaptação a condições ou modos de vida parecidos. Isso significa que, apesar da aparência canina, as hienas são mais parecidas com gatas brincalhonas do que com cães amigáveis. As hienas também apresentam comportamentos únicos e estruturas sociais, vivendo em clãs matriarcais liderados por fêmeas fortes. Então, da próxima vez que você ver uma hiena, lembre-se de que por trás dessa aparência desleixada se esconde uma história evolutiva incrível, que as liga muito mais às gatas do que aos cães. Não é surpreendente como a natureza pode criar uma vida tão diversificada a partir de começos semelhantes? E se eu te contar sobre o calendário maia? A civilização maia, que floresceu na Mesoamérica de 2000 a.C. até a chegada dos espanhóis no século XVI, é famosa por suas conquistas em astronomia e na contagem do tempo. Uma de suas criações mais importantes é a contagem longa, feita para registrar longos períodos de tempo. Esse calendário não apenas contava os dias, ele registrava eventos históricos e até previa fenômenos celestes. Muitas pessoas se interessaram por esse calendário durante a agitação em torno de 2012, quando o fim do Bactum, um grande ciclo, foi mal interpretado por alguns como um sinal de um apocalipse iminente. Na verdade, o fim do Bactum simbolizava mais uma celebração de um novo começo na cultura maia. A complexidade de sua contagem do tempo continua a fascinar historiadores e entusiastas, iluminando como os maias viam seu universo. Surpreendente, mas casamentos entre primos já foram populares no Ocidente. Até a década de 1920, casar-se com um primo ou prima era não apenas legal, mas uma prática comum na Europa e nos Équimaux. As famílias frequentemente viam essas uniões como uma maneira inteligente de fortalecer laços e manter a riqueza dentro da família. Acreditava-se que, ao se casar com parentes, era possível garantir que o dinheiro e os bens permanecessem próximos, ajudando a fortalecer os laços familiares. Essa tradição não desapareceu. Ela ainda é celebrada em muitas culturas hoje, onde casamentos entre primos fazem parte da estrutura social. Em alguns países, essas uniões ainda são vistas de forma positiva, associadas à lealdade e ao patrimônio comum. Portanto, embora muitos hoje possam considerar essa ideia estranha, ao longo dos séculos, casar-se com um primo foi uma parte normal da vida, moldando os laços familiares e a dinâmica das comunidades. Por que em Paris os sinais de parada são ignorados? Na Cidade Luz você notará algo único. Aqui não há sinais de parada. Em vez disso, Paris confia nas regras de prioridade, semáforos e um planejamento urbano inteligente para manter o fluxo de trânsito. Esse método pode parecer caótico para os turistas acostumados a sinais rigorosos de pare e mova, mas na verdade promove um tráfego mais fluido nas ruas. Carros, ciclistas e pedestres compartilham as vias, entendendo quem tem prioridade, o que reduz a necessidade de paradas frequentes. Esse sistema favorece um uso mais eficiente do espaço e cria uma atmosfera vibrante nas ruas de Paris, permitindo que as pessoas desfrutem de cafés e lojas sem interrupções constantes. Com sua rede complexa de ruas estreitas e belos bulevares, Paris mostra como o planejamento urbano pode unir movimento e vida pública. Então, da próxima vez que você se deslocar pela cidade, lembre-se, você faz parte de uma dança viva do tráfego. Já pensou por que o Alasca é tão imenso? Este estado incrível é mais do que apenas paisagens vastas, é um gigante em termos de tamanho. O Alasca é tão enorme que poderia facilmente acomodar Texas, Califórnia e Montana ao mesmo tempo dentro de suas fronteiras. Com aproximadamente 1.717.654 km², é o maior estado do Salmon, por uma grande margem, maior do que todos, exceto 18 países no mundo. Imagine fazer uma viagem de carro de uma ponta a outra. Você passaria por majestosas cadeias de montanhas, florestas densas e tundras abertas. Entre seus tesouros está o Parque Nacional Denali, lar do pico mais alto da América do Norte. A vida selvagem aqui é impressionante, com ursos robustos, alces graciosos e majestosas baleias.
todos prosperando neste ecossistema único. Além disso, o Alasca possui uma costa deslumbrante que se estende por mais de 10.600 quilômetros, exibindo fiordes espetaculares, enormes geleiras e inúmeras ilhas. Então, da próxima vez que ouvir alguém mencionar o Alasca, lembre-se de quão imensamente grande e diversificado ele realmente é. Você já se perguntou por que é tão fácil em Marte? A gravidade em Marte é mais fraca do que na Terra, então se você pisar em sua superfície, vai se sentir mais leve. Para comparar, a gravidade de Marte é apenas cerca de 38% da gravidade da Terra. Essa diferença muda a sua percepção de movimento. Por exemplo, um simples salto em Marte vai parecer como se você estivesse flutuando. Você poderá pular muito mais alto e ficar no ar por mais tempo do que aqui. Imagine-se pulando pelo terreno marciano, e cada salto parece leve. Essa sensação de leveza pode tornar caminhar e correr em Marte estranhamente divertidos e quase mágicos. No entanto, embora isso torne a exploração emocionante, também cria desafios para os futuros astronautas que tentarão viver e trabalhar lá. Eles terão que se adaptar a esse ambiente incomum. Portanto, embora Marte ofereça a chance de se sentir leve como o ar, ele também apresenta barreiras únicas para a pesquisa humana. Você já se perguntou por que os aranhas nos assustam tanto? Os aranhas têm um papel importante no ecossistema, controlando as populações de insetos e ajudando a manter o equilíbrio na natureza. No entanto, muitas pessoas sentem uma grande ansiedade ao ver essas criaturas de 8 patas. Esse medo, conhecido como aracnofobia, pode variar de um leve desconforto a ataques de pânico, dificultando que algumas pessoas aproveitem atividades ao ar livre. Mas por que nos sentimos assim? A psicologia evolutiva sugere que esse medo pode ter sido herdado de nossos ancestrais, que precisavam evitar criaturas potencialmente perigosas para sobreviver. Curiosamente, existem métodos eficazes de tratamento para aqueles que desejam superar seus medos. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição mostraram resultados promissores, ajudando as pessoas a enfrentarem gradualmente seus medos e a reduzirem a ansiedade. Isso destaca a complexidade das emoções humanas e nos lembra que entender nossos medos pode ajudar a superá-los. O que você acha da relação entre ansiedade e evolução? A extração de madeira pode ser realmente o trabalho mais perigoso do mundo? É difícil imaginar um local de trabalho onde todos os dias possam ser uma luta pela segurança, mas essa é a realidade dos madeireiros. Com motosserras zumbindo e máquinas pesadas roncando, eles navegam entre árvores altas e terrenos acidentados, muitas vezes em locais remotos, onde a ajuda pode demorar horas. Os perigos estão por toda parte. Uma mudança repentina em uma árvore pode fazê-la cair inesperadamente, e o uso de equipamentos potentes significa que cada movimento exige máxima precisão. Adicione o clima imprevisível, que varia de chuvas torrenciais a calor escaldante, e você tem um cenário que é o mais desafiador possível. Os madeireiros enfrentam a ameaça constante de lesões causadas por galhos caindo, solo escorregadio ou acidentes com máquinas, tornando essa profissão uma das mais arriscadas do mundo. Segundo relatos, a taxa de mortalidade entre os madeireiros é surpreendentemente alta em comparação com outras profissões. Apesar desses perigos, muitos madeireiros sentem orgulho de seu trabalho, contribuindo para indústrias essenciais, como construção e produtos de papel, provando que, às vezes, os trabalhos mais gratificantes vêm com os maiores riscos. E se eu disser que exércitos inteiros foram destruídos? Ao longo da história, houve momentos chocantes em que um exército aniquilava completamente outro, sem deixar sobreviventes. Um dos exemplos mais conhecidos ocorreu durante as Guerras Púnicas, quando a República Romana lutou contra Cartago. Na Batalha Decisiva de Zama, em 202 a.C., as tropas cartaginesas foram totalmente derrotadas, pondo fim a essa rivalidade brutal. Outro caso dramático aconteceu na Batalha de Azincourt, em 1415, quando arqueiros ingleses desferiram um golpe devastador contra as forças francesas, resultando em uma vitória impressionante com enormes perdas para a França. Essas destruições totais eram mais comuns na antiguidade, quando as batalhas eram brutais e frequentemente resultavam em derrotas completas. Em contraste, a guerra moderna tende a focar em estratégias que permitem recuo, reorganização e recuperação. Essa mudança de tática significa que a destruição total de um exército é muito mais rara hoje em dia, como passamos de guerras totais para confrontos mais ponderados. E se eu te dissesse que os terremotos moldam nossas paisagens? É verdade.
Os terremotos são frequentemente vistos apenas como forças destrutivas que devastam cidades e interrompem vidas. No entanto, eles também contribuem significativamente para a formação e transformação da superfície do nosso planeta. Durante esses eventos sísmicos, a crosta terrestre se desloca, resultando na criação de novas colinas, vales ou até mesmo lagos. Um exemplo notável é o terremoto de São Francisco de 1906. Esse evento catastrófico não apenas destruiu várias estruturas, mas também alterou drasticamente a paisagem, especialmente no Altamont Pass, levando ao surgimento de novas características geológicas. Essas mudanças geológicas destacam a natureza dinâmica da Terra e permitem que os cientistas aprofundem seu entendimento sobre a atividade tectônica. Cada terremoto fornece pistas valiosas sobre como a crosta terrestre se move e interage, revelando mais do que apenas o caos que criam. Ao examinar as mudanças que induzem, obtemos insights sobre os processos contínuos que remodelam nosso mundo. No final, essas transformações inesperadas servem como um poderoso lembrete de que a Terra está viva em constante evolução e que cada evento sísmico é um capítulo único na história da evolução geológica. E se eu te contar sobre a pesquisa fascinante de Roma Kuhnau? Roma Kuhnau se destaca como um cientista profissional, profundamente envolvido em estudos de longo prazo que conectam o horror ao comportamento humano. Ao explorar temas que frequentemente atraem nossa atenção para o lado sombrio, Kuhnau investiga a psicologia do medo e como ela molda os interesses da sociedade. Essa pesquisa levanta questões importantes sobre por que somos atraídos pelo macabro e como o horror pode impactar nosso dia a dia. Por exemplo, Kuhnau analisa como filmes de terror ou literatura podem refletir as ansiedades sociais e provocar discussões sobre moralidade. Ao estudar essas conexões, Kuhnau não apenas ilumina o comportamento individual, mas também revela verdades mais profundas sobre nossa psique coletiva. Como essa compreensão do horror nos ajuda a lidar com nossos medos e a formar nossas identidades. Através de seu trabalho, Kuhnau nos convida a refletir sobre as complexas relações entre medo, comportamento e as histórias que contamos a nós mesmos. Difícil de acreditar, mas 1% possui 45% da riqueza mundial. Essa estatística impressionante destaca um problema crescente que afeta a todos nós, a desigualdade global de renda. Com o tempo, as pessoas mais ricas acumularam mais recursos, deixando os outros em uma situação difícil. Na verdade, quase metade da riqueza mundial está nas mãos de uma pequena parte da população. Essa tendência gerou debates acalorados sobre política econômica e justiça social. Muitos especialistas afirmam que precisamos de reformas sérias para reduzir essa crescente disparidade. Uma possível solução é mudar o sistema tributário para uma distribuição mais justa da riqueza. Outra abordagem é melhorar o acesso à educação e saúde de qualidade para todos. À medida que a riqueza continua a se concentrar, os apelos por ação se tornam cada vez mais altos. Estamos prontos para dar passos em direção a um mundo mais justo? Você sabia que os cavalos podem ver duas coisas ao mesmo tempo? Essa habilidade incrível está ligada aos seus olhos únicos e orelhas móveis. Os cavalos têm olhos grandes posicionados nas laterais da cabeça, o que proporciona um amplo campo de visão. Isso permite que eles percebam perigos potenciais sem precisar virar a cabeça. Suas orelhas funcionam como antenas de radar, movendo-se de forma independente para captar sons de diferentes direções. Por exemplo, quando um cavalo está pastando tranquilamente, uma orelha pode estar focada na grama saborosa, enquanto a outra está atenta a possíveis ameaças ao redor. Essa habilidade notável de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo ajuda os cavalos a sobreviver na natureza, mantendo-se alertas enquanto desfrutam da comida. Então, da próxima vez que você ver um cavalo, reserve um momento para apreciar seus sentidos extraordinários. Quantos outros animais conseguem fazer isso? Confira esses porta-cartões de visita inspirados em super-heróis. Lamar transformou uma necessidade comum em algo divertido e emocionante com sua seleção única de porta-cartões, representando tanto super-heróis quanto vilões. Imagine entrar em uma reunião não apenas com seus contatos, mas também com um porta-cartão incrível que tem a imagem do seu personagem de quadrinhos favorito. Essa abordagem criativa não só se destaca, mas também gera conversas, tornando o networking mais agradável. Não importa se você é fã do clássico Superman ou prefere o estilo ousado de um vilão como o Coringa, há um design que reflete sua personalidade.
Esses porta-cartões não apenas protegem seus cartões de visita, mas também ressaltam seu estilo e interesses, tornando a primeira impressão ainda mais memorável. Com uma ampla variedade de designs, você pode facilmente trocá-los conforme a ocasião, garantindo que sempre cause uma boa impressão. Por que ser sem graça quando você pode ser ousado? Descubra a magia da Cachoeira do Fogo Eterno. Localizada em Nova York, o Parque Estadual da Cachoeira do Fogo Eterno oferece uma verdadeira maravilha natural. Uma cachoeira com uma pequena chama ao seu lado. Esse fogo fascinante não é comum. Ele é alimentado por gás natural que sai do solo. A combinação dramática da água corrente e o brilho suave da chama cria um espetáculo incrível que encanta os visitantes o ano todo. Imagine-se lá, sentindo a brisa fresca da cachoeira e observando a pequena chama brilhante, uma experiência inesquecível da força e beleza da natureza. Esse fenômeno não é apenas uma demonstração do poder criativo da natureza, mas também um lembrete intrigante das energias ocultas sob nossos pés. Pessoas vêm de todos os lugares para ver essa incrível visão, esperando tirar a foto perfeita e desfrutar da tranquilidade da floresta ao redor. Portanto, se você estiver na região, não perca a chance de ver essa encantadora combinação de fogo e água, o que pode ser mais maravilhoso. O que realmente impulsiona as inovações na memória de computador. No início da era da computação, pequenos anéis magnéticos, conhecidos como núcleos de ferrite, desempenhavam um papel fundamental no armazenamento de dados. Esses anéis em forma de rosquinha usavam magnetismo para guardar informações. Imagine fios entrelaçados por esses pequenos núcleos, cada um capaz de armazenar dados enquanto o campo magnético existisse. Essa construção inteligente permitiu que os computadores mantivessem informações sem precisar de energia constante, tornando-os incrivelmente eficientes para a época. Embora as tecnologias modernas tenham avançado muito em relação aos núcleos de ferrite, entender seu papel nos ajuda a valorizar o quanto progredimos no mundo da computação. Hoje, dependemos de modernos SSDs e armazenamento em nuvem, mas tudo começou com esses simples, mas eficazes anéis magnéticos. Não é incrível como as inovações se baseiam no passado? Você sabia que a Apollo 11 enfrentou perigos durante a aterrissagem? É difícil acreditar, mas a missão histórica que levou pessoas à Lua em 1969 teve sérios problemas técnicos. O computador do módulo lunar, responsável pela navegação, travou e reiniciou várias vezes durante a descida à superfície lunar. Essas falhas poderiam ter comprometido a missão, mas não foram a maior ameaça que a Apollo 11 enfrentou na aterrissagem. O momento mais perigoso ocorreu quando o módulo lunar se aproximava do local de pouso. O astronauta Neil Armstrong teve que assumir o controle, desviando de rochas e crateras, enquanto o nível de combustível caía para um ponto crítico. Com nervos de aço e uma rápida reação, ele pousou com sucesso no Mar da Tranquilidade, tornando-se a primeira pessoa a pisar em outro corpo celeste. Essa incrível conquista mostrou o trabalho em equipe e a criatividade para superar dificuldades, transformando uma falha de computador em uma história de vitória humana. Você consegue imaginar a pressão que eles enfrentaram? Difícil de acreditar, mas os pombos foram heróis da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, essas aves incríveis desempenharam um papel crucial na comunicação no campo de batalha. Como as trincheiras frequentemente separavam os soldados do mundo exterior, os métodos tradicionais de envio de mensagens eram em grande parte ineficazes. Os pombos-correio vieram em socorro, voando corajosamente sobre as linhas inimigas e entregando mensagens importantes aos comandantes. Um pombo especialmente famoso, chamado Sher Ami, se tornou uma lenda devido às suas missões ousadas. Apesar dos bombardeios e do mau tempo, Sher Ami conseguiu entregar uma mensagem que salvou um batalhão de soldados cercados. Por sua coragem inabalável, ela foi condecorada, destacando como animais, como Sher Ami, fizeram uma contribuição significativa durante a guerra. A história dos pombos militares nos lembra das maneiras inesperadas que os animais ajudaram as pessoas em situações difíceis. Você consegue imaginar um pequeno pombo levando mensagens através de campos de batalha perigosos? Usuários da internet na China batem recordes. Com impressionantes 721 milhões de pessoas online, a China ocupa o primeiro lugar em número de usuários de internet no mundo. Esse número surpreendente supera em muito os dados da Índia e dos Estados Unidos, colocando a China na vanguarda da revolução digital. O crescimento da tecnologia e dos dispositivos móveis foi fundamental para conectar pessoas de grandes cidades a áreas rurais do país.
Atividades diárias como compras, redes sociais e até mesmo aprendizado agora estão a um clique de distância para milhões de cidadãos chineses. O aumento do número de usuários de internet também impulsionou inovações, favorecendo o crescimento de gigantes do comércio eletrônico e das redes sociais, que influenciam tendências globais. E isso não apenas cria oportunidades empolgantes para os negócios, mas também transforma a forma como nos comunicamos e acessamos informações. À medida que a China continua a expandir sua presença digital, o mundo observa atentamente como isso afetará a cultura e a tecnologia da internet global. O que você acha que isso significa para o futuro da comunicação? Vamos revelar a verdade sobre as cabeças de peixe do Alasca. Este prato tradicional é especialmente apreciado pelo povo Salmon, que ao longo dos anos fez várias adaptações. As cabeças de peixe, geralmente de salmão, são cozidas e frequentemente temperadas para criar um prato nutritivo. Originalmente, essas cabeças eram uma fonte simples de alimento, mas com a mudança nas preferências alimentares e o aumento da consciência sobre saúde, as formas de preparo também mudaram. Hoje, muitas pessoas apreciam as cabeças de peixe pelo seu sabor intenso e benefícios à saúde. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, que são bons para o coração, e representam uma combinação de cultura e nutrição. Ao valorizar seu legado e cuidar da saúde ao mesmo tempo, o povo Salmon demonstra como as tradições culinárias podem evoluir sem perder sua essência. Você já experimentou um prato que tem um profundo significado cultural? Um fato interessante sobre a embriaguez. Muitas pessoas acham que, quando perdem a consciência por causa do álcool, simplesmente esquecem o que aconteceu. No entanto, pesquisas mostram que nesses momentos não são os eventos que são esquecidos, mas sim que o cérebro não consegue registrar as memórias corretamente. Isso acontece porque o álcool afeta fortemente o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Quando alguém está inconsciente, pode até se comunicar ou realizar tarefas, mas seu cérebro não consegue guardar essas experiências como memórias de longo prazo. Isso pode causar confusão e arrependimento ao voltarem à sobriedade, pois podem não lembrar de momentos importantes ou decisões tomadas durante a bebedeira. Compreender esse mecanismo destaca os sérios riscos associados ao consumo excessivo de álcool. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que perdeu a consciência, lembre-se, não é apenas esquecimento, é um problema sério na função cerebral. Acredite ou não, mas o batimento cardíaco de Michael Jackson inspirou um sucesso. A famosa música Smooth Criminal é conhecida não apenas por sua melodia marcante e letras envolventes. Ela tem um elemento único que a torna realmente especial. Os ritmos pulsantes que você ouve ao fundo vêm do verdadeiro batimento cardíaco de Michael Jackson. Esse batimento rítmico adiciona uma camada importante à faixa, intensificando a atmosfera tensa da canção. Criada pelo lendário Quincy Jones e lançada em 1987, Smooth Criminal combina pop e rock de uma forma irresistível. O batimento gravado e sobreposto no estúdio serve como um lembrete inteligente da força emocional da música de Jackson. Ele simboliza a emoção e a urgência da canção, tornando-a uma experiência inesquecível. Então, da próxima vez que você ouvir, reserve um momento para apreciar como esse elemento único realmente dá vida à música. Um fato interessante sobre smartphones e nossas vidas. Os smartphones combinam comunicação, computação e acesso à internet em um único dispositivo prático, mudando completamente nosso estilo de vida e a forma como nos comunicamos. Imagine ter um poderoso mini-computador no seu bolso. Esses dispositivos possuem processadores impressionantes, permitindo que executem aplicativos complexos e realizem várias tarefas ao mesmo tempo. As câmeras de alta resolução nos permitem tirar fotos e vídeos incríveis, transformando momentos do dia a dia em lembranças inesquecíveis. Além disso, com milhões de aplicativos disponíveis, desde redes sociais até rastreadores de fitness, eles atendem a todas as nossas necessidades e interesses. Graças à possibilidade de estar conectado com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar, os smartphones mudaram a maneira como construímos relacionamentos. No entanto, essa conveniência tem seu preço, pois alguns afirmam que isso resulta em menos encontros pessoais. Você consegue imaginar como seria passar um dia sem um smartphone? Você sabia que Spielberg apoiou os Animaniacs? Este amado desenho animado, conhecido por seu humor e roteiro inteligente, conta as aventuras dos irmãos Warner, Yakko, Wakko e Dot.
Como produtor executivo, Steven Spielberg teve um papel fundamental na criação do programa, que estreou em 1993. Ele queria fazer uma série que fosse interessante tanto para crianças quanto para adultos, misturando comédia com comentários satíricos. Os criadores do show adicionaram músicas marcantes e personagens coloridos, o que ajudou a diferenciá-lo de outros projetos de animação. É impressionante como a visão de Spielberg trouxe uma energia única à série, permitindo que ela explorasse temas desde a cultura pop até a história de maneira envolvente. Graças ao seu sucesso, os Animaniacs se tornaram um fenômeno cultural, fazendo os espectadores rirem e aprenderem ao mesmo tempo. Você já pensou que um diretor poderia influenciar um desenho animado dessa forma? E se o inglês for a língua principal do mundo? Com cerca de 1,3 bilhão de falantes, o inglês é a língua mais falada do planeta. Esse número impressionante reflete seu amplo uso em diferentes países e culturas. O inglês é popular não só na conversa, ele também domina a internet, representando cerca de 25% de todo o conteúdo online. Isso significa que, ao acessar sites, assistir a vídeos ou ler artigos, a maior parte das informações provavelmente estará em inglês. A predominância dessa língua está ligada a fatores históricos, como a expansão do Império Britânico e a influência global da cultura americana no cinema, na música e na tecnologia. Como resultado, o inglês se tornou a língua comum para negócios internacionais, viagens e diplomacia. Esse uso amplo permite que pessoas de diferentes culturas se comuniquem e troquem ideias mais facilmente. Esteja você em uma cidade movimentada ou em uma aldeia remota, é provável que encontre alguém que fale inglês. Não é incrível como uma única língua pode conectar tantas pessoas ao redor do mundo? Você sabia que os dentistas afiam suas agulhas? Na verdade, as agulhas odontológicas não são apenas retiradas da caixa e usadas sem preparação. Os dentistas realmente polem as pontas dessas agulhas para que fiquem afiadas para cada novo paciente. Esse processo ajuda a tornar a injeção o menos dolorosa possível, o que é muito importante, especialmente quando os pacientes já estão ansiosos antes da consulta. Uma agulha afiada ajuda a administrar o anestésico de forma rápida e eficaz, permitindo que o dentista inicie o tratamento sem causar desconforto. Na próxima vez que você se sentar na cadeira do dentista, lembre-se de que seu conforto é uma prioridade e essas pequenas ações cuidadosas foram pensadas para você. Com a ajuda de tecnologias e métodos modernos, os dentistas estão sempre trabalhando para melhorar sua experiência. Então, da próxima vez que você ouvir o som da agulha, tenha certeza de que ela foi ajustada especialmente para você. Não é incrível a quantidade de atenção que se dá ao que muitas vezes consideramos garantido? Você já se perguntou por que as águias são caçadoras tão incríveis? As águias são criaturas fascinantes, dominando o céu como predadoras superiores. Com sua força impressionante e garras afiadas, elas podem capturar presas do tamanho de um cervo jovem. Imagine uma águia mergulhando rapidamente, com sua visão aguçada percebendo movimentos de longe. Em apenas alguns segundos, ela pode atingir velocidades impressionantes, usando suas poderosas asas para manobrar com facilidade. Suas técnicas de caça não se baseiam apenas na força física. As águias também utilizam estratégia, frequentemente explorando vastas áreas em busca das melhores oportunidades de alimento. Assim que elas miram na presa, atacam com precisão e habilidade, proporcionando um espetáculo emocionante da força bruta da natureza. Seja em um voo gracioso no céu ou em uma caça audaciosa, as águias representam o espírito de ferocidade e beleza que é inerente à vida selvagem. Observá-las em ação realmente destaca as maravilhas da natureza. Vamos revelar a verdade sobre a lei dos ratos em Tampa Bay. Em Tampa Bay, Flórida, é na verdade ilegal para ratos deixarem os barcos atracados. Essa lei incomum aponta para um problema sério, a prevenção de doenças. Historicamente, os navios transportavam não apenas mercadorias, mas também pragas que poderiam representar uma grande ameaça à saúde. Mantendo os ratos a bordo, a lei busca reduzir o risco de infecções para a população local. Essa regra destaca a importância do combate a pragas, não apenas para os proprietários de embarcações, mas também para as comunidades que dependem de um ambiente saudável. É uma combinação interessante de tradições marítimas e medidas modernas de saúde pública. Então, da próxima vez que você ouvir sobre ratos no porto, lembre-se dessa lei estranha e do objetivo sério por trás dela: garantir a segurança de todos na área da baía. Prepare-se para se surpreender com a piscina celestial. Esta incrível piscina não é apenas um detalhe comum no quintal.
É uma piscina de vidro com fundo transparente, suspensa a 10 andares, acima das ruas movimentadas de Londres. Imagine nadar, enquanto aprecia a vista deslumbrante da cidade abaixo. É emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Com seu design inovador, a piscina celestial proporciona aos nadadores uma experiência única, flutuando acima do chão e desafiando seus limites de conforto. As pessoas costumam olhar para baixo através do fundo transparente, sentindo uma mistura de empolgação e preocupação com a segurança do vidro. Esta piscina é feita de materiais resistentes e confiáveis para garantir total segurança. Então, se você for corajoso o suficiente para dar o passo, você pulará nesta aventura celestial. O que alimenta as ruas de Istambul? Na movimentada cidade de Istambul, Turquia, uma turbina inovadora gera eletricidade usando o ar deslocado pelos carros que passam. Essa tecnologia incrível aproveita o fluxo de ar criado por veículos, caminhões e ônibus em movimento. Quando o transporte se desloca, ele empurra o ar, e essa turbina especial captura essa energia. Em vez de deixar essa energia potencial se perder, a turbina a transforma em eletricidade, que pode ser usada para iluminar as ruas ou até mesmo prédios vizinhos. Esse sistema não só ajuda a reduzir a pegada de carbono da cidade, mas também transforma o barulho urbano em uma fonte de energia renovável. É incrível saber que, ao nos deslocarmos pela cidade, podemos ajudar a iluminá-la de uma maneira mais limpa e ecológica. Prepare-se para se surpreender com as dificuldades de Vostana. Na região de Vostana, as pessoas tentam resolver seus problemas, mas enfrentam dificuldades devido à falta de fábricas e equipamentos. Sem acesso a ferramentas modernas e instalações de produção, a comunidade fica presa à pobreza e a oportunidades limitadas. Em vez de buscar soluções pacíficas ou inovações para superar suas dificuldades, muitos moradores recorrem à violência, o que destaca uma preocupante dependência da agressão. Essa situação ilustra claramente como a falta de infraestrutura pode levar a medidas desesperadas. Imagine um lugar onde a criatividade e o potencial se deparam com uma dura realidade, forçando as pessoas a tomarem decisões que podem resultar em violência. Os habitantes de Vostana desejam construir um futuro melhor, mas sem os recursos necessários, a luta continua. O que é preciso para que eles direcionem sua energia para soluções mais construtivas? As tecnologias dos trajes de banho mudaram a natação, você sabia disso? No início dos anos 2000, designs inovadores em trajes de banho esportivos mudaram as regras do jogo para atletas em todo o mundo. Esses trajes de alta tecnologia foram feitos com materiais modernos que reduziam a resistência e melhoravam a flutuabilidade, permitindo que os nadadores deslizassem pela água com velocidade e eficiência incríveis. Muitos desses trajes tinham uma combinação única de materiais hidrofóbicos e formas aerodinâmicas, ajustando-se ao corpo e minimizando a resistência. Esse salto tecnológico levou a um aumento surpreendente nos recordes mundiais, com muitos nadadores superando marcas anteriores por frações de segundo, mostrando como o equipamento pode influenciar os resultados. Isso foi especialmente evidente nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, quando muitos recordes foram quebrados, já que os nadadores usavam esses trajes avançados, levantando questões sobre a justiça e as regras no esporte. O debate sobre se tais melhorias violam o espírito da competição continua até hoje. No entanto, não há dúvida de que os avanços nos trajes de banho mudaram o mundo da natação competitiva, destacando como a tecnologia pode expandir os limites das capacidades humanas. O que nos espera a seguir em inovações de equipamentos esportivos? Prepare-se para se surpreender com o tamanho do seu intestino. Você sabia que o intestino delgado de um ser humano pode se esticar até incríveis 4,8 metros? Isso é até mais longo que um girafa adulto. Esse órgão incrível desempenha um papel fundamental na digestão, absorvendo nutrientes e minerais enquanto os alimentos passam por ele. Mas o mais fascinante é que dentro do intestino delgado há uma estrutura especial. Sua superfície interna é coberta por pequenas projeções em forma de dedo, chamadas vilosidades. Essas vilosidades aumentam a área de absorção, e se fossem estendidas, ocupariam uma área equivalente a uma quadra de tênis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, pense na incrível jornada que sua comida faz através desse longo órgão. Quais outros fatos surpreendentes sobre seu corpo você pode mencionar? Transforme o abacaxi com uma pitada de sal. Muitos não sabem, mas adicionar sal ao abacaxi pode mudar bastante seu sabor.
O abacaxi é doce e ácido, mas às vezes tem um leve amargor que pode desagradar. Quando você coloca um pouco de sal nessa fruta tropical, isso realça a doçura e diminui o amargor. Isso acontece porque o sal interage com suas papilas gustativas, destacando os sabores e tornando a fruta ainda mais saborosa. É um truque culinário simples que pode transformar completamente sua salada de frutas ou lanche. Então, da próxima vez que você cortar um abacaxi fresco, pegue o sal e experimente. Você pode se surpreender como esse pequeno toque eleva o sabor a um novo nível. Quem diria que temperos poderiam criar uma transformação tão deliciosa? Você sabia sobre a eletrofobia, o medo de galinhas? Essa fobia incomum afeta pessoas que sentem um medo intenso ou ansiedade ao se deparar com galinhas, seja na vida real ou até mesmo em pensamentos. Pessoas com eletrofobia podem sentir o coração acelerar ou as palmas das mãos suarem ao ver essas aves. É surpreendente como algo tão comum, como galinhas, pode provocar emoções tão fortes. O medo pode surgir de experiências traumáticas, crenças culturais ou simplesmente da natureza peculiar das fobias. Assim como outras fobias, a eletrofobia pode atrapalhar a vida cotidiana, dificultando visitas a fazendas ou até mesmo o prazer em pratos com frango. Felizmente, aqueles que sofrem desse medo podem buscar ajuda através de terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, que visa mudar padrões de pensamento negativos. Você já parou para pensar como uma ave tão comum pode causar sentimentos tão intensos?